Oi, gente, tudo bem? Eu sou a pastora Yara e nós vamos iniciar um estudo muito interessante do livro de Apocalipse, que fala sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, tá? Nós vamos iniciar o estudo com a primeira carta, a carta aos Efésios, que nós vamos ler, meditar na palavra e falar para vocês o que mais Deus estava preocupado com a igreja e deu uma instrução importante. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, no capítulo 1, capítulo 2, né? Capítulo 2, do versículo 1 em diante, que fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Deus está falando aqui de um modo tremendo. Né? Ele fala aqui acerca de umas características dos Efésios, né? Os Efésios convertidos, os Efésios da igreja. E ele está mandando essa mensagem através de João, que estava na ilha de Patmos. João já era um ancião, já perto de 100 anos de idade, e ainda assim muito fervoroso na sua liderança, no seu trabalho apostólico para Cristo. Foi o último apóstolo a morrer. E no tempo de João havia um imperador chamado Domiciano, que, como tantos outros imperadores romanos, perseguiam o povo cristão. Era proibido falar de Jesus. Já no século I, final do século I, ainda existia muita perseguição contra os cristãos. João, que era o apóstolo de Jesus, o último apóstolo vivo da época de Jesus, ele tinha uma forte liderança no meio do povo cristão e Domiciano queria acabar com a vida de João. Mandou que João fosse preso e morto. Colocaram ele num tacho de azeite fervendo e Deus não permitiu que nem sua pele fosse afetada com nenhuma queimadura. Mas João foi preso e enviado à ilha de Patmos, que ficava no Mar Egeu, na costa do Mar Egeu, na costa da Ásia Menor, na Turquia asiática.
De frente para a Turquia asiática, a 80 quilômetros, a ilha de Patmos, na época de João, servia de colônia penal. Lá, todos os perseguidos do imperador, todos os marginais e bandidos que o Império Romano mandava prender, e tudo que era desafeto às ideias e crenças e cultos do Império Romano, ele mandava lá para a ilha de Patmos. Lá, João foi levado em espírito a uma visão celestial do Jesus glorificado. E aí você começa a ver alguns símbolos, não é? Que a mensagem que Deus manda que ele veja e escreva, não é? Ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, né? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro era exatamente aquele candelabro, né, de 7 candeeiros que normalmente simboliza a crença no Deus vivo lá em Israel. Não sei se você já viu esse candeeiro. Então o símbolo que ele está se referindo aqui é aqueles 7 candeeiros, né, que é uma peça só com 7 candeeiros. E Deus estava no meio desses 7 candeeiros, ou seja, os candeeiros são as igrejas, e na mão desse Deus estão 7 estrelas, que era o símbolo da representatividade dos anjos da igreja, ou seja, os líderes que estavam à frente das igrejas da Ásia Menor. E diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor e a tua perseverança, e que não podem suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são mentirosos. E tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, o apóstolo Paulo esteve em Éfeso antes da fundação da igreja de Éfeso e evangelizou aquele povo e falou, né? Na época do apóstolo Paulo existia apenas o culto ao paganismo, não é? Eles cultuavam a deusa Ártemis ou Diana. Havia inclusive um templo que era o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo na época de Paulo, e também eles adoravam aos imperadores romanos. Era tanta lealdade com o Império Romano e o paganismo que ficou instalado lá, que eles se reuniam no teatro com 25 mil, 30 mil pessoas para esbravejar e defender a crença à deusa Diana. Ou seja, aquele que se opusesse a essa crença estava morto. Paulo não se intimidou. Paulo respeitava as crenças e a fé das pessoas, mas isso não intimidava ele de falar a verdade de Jesus Cristo. E ele foi para esse teatro e falou aos efésios sobre a ressurreição de Jesus Cristo, sobre o Deus Todo-Poderoso, que era Jesus Cristo encarnado, homem na terra, que ele viveu na terra, ele promoveu milagres, sinais, prodígios, maravilhas, que ele ressuscitou mortos e ele mesmo ressuscitou dos mortos e vive eternamente. E então eles quiseram se juntar para matar Paulo, mas muitos que estavam ali, que eram líderes de alguns grupos, impediram que Paulo fosse morto, porque ali era o local onde todos defendiam suas crenças e verdades, muito embora aquelas crenças e verdades os deixassem mais vazios do que nunca. Porém, Paulo, ele pregou, e quando ele pregou ali naquela cidade, ele pregou o evangelho de Jesus Cristo, ele deu a conhecer aquelas pessoas que existia um Deus muito mais poderoso do que todos aqueles que eles criam que eram melhores, como a deusa Ártemis e os imperadores, né, de Roma. Cada imperador
existia até um templo para os imperadores de Roma serem adorados ali, porque assim como o faraó no Egito era considerado Horus vivo e era um deus, uma divindade terrena, o imperador romano, qualquer um que se sentasse na cadeira de imperador era considerado um deus vivo. E Paulo deu a conhecer àquele povo o verdadeiro Deus vivo, o Deus que morreu e ressuscitou dos mortos e que ainda vive e ainda pode praticar milagres, sinais, prodígios e maravilhas na minha e na tua vida. E ele falava isso com muito fervor, com muito amor, e o poder que há na palavra de Deus é o próprio poder de Deus, e muitos se converteram ali naquele lugar. Milhares de pessoas se converteram em Efésios. E os efésios, eles, tal como Paulo, eram fervorosos, eram perseverantes. Jesus fala aqui: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ou seja, o povo gostava de trabalhar para Jesus, na obra de Jesus. E eram perseverantes, apesar das oposições que haviam, porque eles estavam num campo onde existia o paganismo puro. E Satanás, não é, usava muito essas pessoas contra o evangelho, ou seja, a forte oposição não era só uma questão meramente política nem espiritual, era uma coisa que se levantava todos os dias contra a igreja, contra aquele povo. Por quê? Porque o imperador romano, ele era algo real, ele não era imaginário nem invisível. Ele existia, ele tinha o poder terreno de colocar seu exército romano contra o povo de Deus, perseguir, prender, matar, torturar, fazer tudo o que quisesse contra eles. Essa situação, ela era muito comum. Mas o povo de Efésio, quando eles se converteram a Jesus Cristo, que a graça de Jesus Cristo entrou em seus corações, isso movia o coração deles. O amor que eles sentiam por Jesus, aquele amor que Jesus usou para nos conquistar para ele era muito vivo. Ele motivava o povo a continuar cada vez mais na luta, perseverando, não deixando que Satanás paralisasse ele, não deixando que as aflições e as perseguições os deixasse cabisbaixos ou esmorecidos ou desanimados e assim desistisse do caminho do evangelho. O povo de Efésios era um povo sério, era um povo que gostava de trabalhar para Deus, de falar de Jesus, era um povo que era fervor pela palavra de Deus, que era um povo amoroso. O significado da palavra Efésios significa amado, desejado, ou seja, era uma igreja que existia amor pelo próximo. Porque eles sabiam, quando eles conheceram a verdade de Jesus Cristo através do apóstolo Paulo, através da pregação do apóstolo Paulo e de outros como Timóteo, Tíquico, Priscila, que foram para lá e evangelizaram mesmo aquela região, não é? Eles sabiam que a vida que os efésios levavam ali naquela região era caminho de morte espiritual. Eles passaram a enxergar de maneira diferente através do evangelho de Cristo. E isso, ao longo dos anos, esse amor ele foi esfriando, ele foi esmorecendo. E aí a instrução que Jesus Cristo passa na carta de João aos Efésios é que eles retornem ao primeiro amor. Outra coisa também que os efésios combatiam muito. Tenho, porém, contra ti, lembra-te que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à tua prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, Deus aqui fala uma coisa bem interessante, antes de eu falar sobre os profetas falsos, sobre os apóstolos que eles descobriram que era falso porque eles propagavam falsas doutrinas dentro da igreja de Éfeso. Era o inimigo usando de estratégias para destruir a sã doutrina,
para trazer o mundo para dentro da igreja. E os efésios, estes não aceitavam isso de modo algum. Apesar do amor ter esfriado, eles combatiam veementemente o paganismo, a mundanice e todas as falsas doutrinas. Só que Jesus Cristo estava vendo que eles começaram a se assemelhar àqueles éfesos que se reuniam no teatro, não é? Em grandes multidões para defender a sua crença a Deus Artemis, ao Império Romano e a todo o paganismo que eles cultuavam com muito fervor. Eles começaram a imitá-los. Falavam muito, tinham muito conhecimento, tinham muita força, muita capacidade de discussão, mas estavam ficando vazios do Espírito Santo de Deus. E por isso, Jesus os mandou voltar para o primeiro amor. Volta às tuas primeiras práticas. Ou seja, esse passo para trás, ele é benéfico à nossa vida espiritual. Quando a gente começa a dar um passo atrás, olhar para trás e nos vermos. Será que eu estou como antes, quando eu comecei para Cristo? Não é? Isso é uma reflexão muito interessante para todos nós até hoje, porque este livro é um livro atual. Nós não encontramos mais amor dentro das igrejas. Nós só encontramos paganismo, feitiçaria. Nós só encontramos falsos profetas, nicolaítas. Olha o que é o nicolaíta. Vê só. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Deus odeia todo aquele que prega contra a santidade. Os nicolaítas, eles pregavam que as práticas do nosso corpo, ou seja, tudo que a gente quisesse fazer para dar prazer ao nosso corpo era permitido, e isso não impedia que a nossa vida espiritual fosse afetada. E isso é mentira. E existe muito nicolaíta dentro da igreja, fornicando, aleluia, adulterando, aleluia, fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor, levando o povo à prostituição, porque também tem gente na igreja que está a fim de se prostituir mesmo. Isso é muito sério. E os crentes de Éfeso eram sérios. Eles podiam estar perdendo o amor, mas eles sabiam que a verdade de Cristo, ela engloba a nossa vida como um todo. E santidade ao Senhor é necessário, senão não veremos a face dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem vence? O vencedor é aquele que volta ao primeiro amor, às primeiras práticas com Cristo. Dar esse passo atrás não é retroceder para pior, mas sim para melhor. Esse passo atrás, a gente deve sempre olhar para trás para ver se a gente está do mesmo modo que a gente era com Cristo quando era no início, quando nós éramos neófitos. Davi uma vez disse que gostaria muito de continuar sempre um neófito, porque ele sabia que quando ele começou a sua caminhada com Deus, era muito diferente depois que ele foi rei, depois que ele adulterou, depois que houve tantas coisas na vida dele. Não é? Nós temos sempre que nos lembrarmos de onde nós viemos, sim. Como éramos para Jesus, como foi o nosso encontro com Jesus e como foi o início. Volta às primeiras práticas, o quanto antes, porque Jesus Cristo, ele está voltando. Aleluia. A nossa preparação é essa. É adorar ao Senhor, é orar mais, é jejuar mais, é ler mais a palavra dele. Éfeso, ele tinha esse compromisso com Jesus Cristo. Você e eu temos que ter compromisso com Deus.
Jesus, ele espera que voltemos ao primeiro amor. Amém? Deus abençoe a todos vocês e retroceda um passo atrás. Na palavra de Deus aqui, ó, esse passo, quando a gente retrocede olhando para Cristo, quando a gente iniciou com Ele, é para ter vitória. É o único passo atrás que nos dá vitória. Amém? Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Até o próximo.